Acho que nesse grupo eu posso falar isso. A gente põe para gravar para aqueles que não estão vindo poderem assistir, né? Ai, ai. Certo, tá certo. Vamos lá. Hum, Esse eu fecho. Posso começar? Que linda a foto. Linda. É, bela foto. Dos netinhos lá? Sim. Sim? Eles são um tesouro. Então, Hum, o meu já fala bobó e já identifica o bobô e a vovó. Então, assim já Sério tá. mesmo? Uma Nossa, delícia. com quanto tempo ele está? Ele vai completar 2 já. Ah, tá. Eu é que Tá viajei muito 2. bem. Então tá certo. O Yuri, que é um pouquinho mais novo, né? É. Mas aí agora ele já tá falando tudo assim e já tem uns meses, um mês e pouquinho aí que aí quer mais vovó, mais vovó. Uma delícia. Nem sabia que você era vovó, Cláudia. É, sou. Que delícia. Muito bom. Maravilha. Parabéns. Pode rolar? Pode rolar. Já Então, está rolando, né? Boa noite a todos. Boa noite. Já estamos aqui reunidos, né? Mais um recomeço. Estivemos juntos há algumas semanas atrás e hoje aqui para recomeçar a leitura. Ainda não terminamos o livro A Décima Profecia, aí estamos finalizando e antes da leitura de hoje, eu, Cláudia, farei a nossa vibração para que a gente possa se conectar com esse momento do aqui e do agora, que a gente possa deixar abrir a nossa consciência, para que a gente possa intimamente se perguntar o que eu preciso aprender, o que esse texto me traz de abertura, de entendimento, de compreensão das coisas que me cercam, das coisas que estão além do que eu ainda não consigo realmente sentir, nem enxergar ou alcançar. Quanto essa leitura vai mexer com o meu íntimo, com o meu interior, com as minhas percepções, o quanto ela vai abrir o meu campo e expandir a minha consciência. É para isso que nos reunimos. Quanto mais refletimos, mais temos condições de aprender a entender intimamente qual o nosso caminho. Por que somos buscadores? Por que estamos aqui? O que viemos fazer? Para onde vamos? Qual é o sentido e o propósito de nossas vidas? Todo o movimento de leitura, de troca de conversas, de percepções e de entendimentos íntimos vão fazer com que a gente possa expandir e trabalhar cada vez mais com muita paz no coração, trabalhar sobre a nossa evolução, sobre o nosso eu mais íntimo. Nós sabemos que tudo que precisamos está dentro de nós. E eu acredito e espero que vocês, cada um aqui presente, também possa sentir dessa forma, que cada movimento em pró desse aprendizado, ele ajuda a gente a alcançar as coisas mais internas, para que a gente possa se reconhecer enquanto ser em evolução, enquanto ser divino, enquanto ser em aprendizado constante. A vida e o momento é movimento. E nós fazemos com que esse movimento se faça através dessa, mais essa egrégora que é formada
no momento de nossas leituras. Então, eu espero de coração que cada um no seu íntimo, mais esse dia e mais essa reunião, realmente possa levar para dentro do seu coração aquilo que te enobrece, aquilo que te engrandece e aquilo que te faz servir e ser um ser cada vez melhor. Gratidão a todos e eu desejo o maior aproveitamento no dia de hoje para todos nós. Que assim seja. Assim seja. Que assim seja. Bom, Gratidão, Cláudio. a- agora é comigo. Agora é com Boa você. noite, meus amigos. Boa noite a todos os presentes aqui. Nesse momento, eu passo a fazer a leitura do livro de James Hetfield, A Décima Profecia. Capítulo Lembrando o Futuro. Ajoelhamos no alto da colina e ficamos olhando atentamente para a base de um morro maior ali embaixo. No lusco-fusco, não vi nada de extraordinário. Não vi movimento nem guardas. O zumbido que continuamos ouvindo durante praticamente todos os 40 minutos da caminhada já havia cessado completamente. Tem certeza que estamos no lugar certo? Perguntei a Curtis. Tenho, disse ele. Está vendo aquelas 4 pedras enormes ali na encosta, a uns 15 metros da base? A porta fica bem embaixo delas, escondida nas moitas. À direita, até dá para ver a parte de cima da antena de projeção. Parece que está funcionando de novo. Estou vendo, disse Maia. Onde estão os guardas? Perguntei a Curtis. Vai ver que eles abandonaram o local. Ficamos quase uma hora de olho na porta, esperando algum sinal de atividade, com medo de nos mexer e falar antes que a noite caísse. De repente, ouvimos um movimento atrás de nós. Lanternas se acenderam com um clique, envolvendo-nos com seus fachos luminosos. E 4 homens armados vieram correndo em nossa direção, mandando-nos erguer as mãos. Após terem passado 10 minutos revistando o nosso equipamento, revistaram cada um de nós e nos fizeram descer aquela encosta e subir até a entrada da casa-mata. A porta se abriu e Feynman saiu com estardalhaço, irritado. Estes são os que a gente estava procurando? Gritou. Onde os encontraram? Enquanto um dos guardas explicava o que acontecera, Feynman meneava a cabeça e olhava para nós à luz das lanternas. Aproximou-se e perguntou: O que estão fazendo aqui? Vocês precisam parar com isso, reagiu Kurtz. Feynman estava se esforçando para reconhecê-lo. Quem é você? As lanternas dos guardas foram focalizadas no rosto de Kurtz. Kurtz Weber. Raios me partam, disse Feynman. Você explodiu a nossa antena, não foi? Olha aqui, disse Kurtz. Você sabe que esse gerador é muito perigoso para operar nesses níveis. Você pode estragar esse vale todo. Você sempre foi alarmista, Weber. Por isso deixei-o sair da Deltec. Estou trabalhando nesse projeto há muito tempo para desistir agora. Isso vai funcionar? Exatamente como planejei. Mas, por que está se arriscando? Concentre nas unidades domésticas menores, porque está tentando aumentar tanto a produção de energia. Não é da sua conta, você precisa ficar calado. Curtis aproximou-se dele. Você quer centralizar o processo de geração para poder controlá-lo? Isso não é certo. Feynman sorriu. Um sistema de energia novo precisa ser lançado, aos poucos. Acha que da noite para o dia dá para o custo da energia
que tem um peso substancial no orçamento doméstico e nos das empresas, passar a ser praticamente inexistente? O excesso de caixa repentino no mundo inteiro poderia causar hiperinflação e, provavelmente, depois haveria uma reação em massa que nos lançaria numa depressão. Você sabe que isso não é verdade, retrucou Kurtz. Uma redução no custo da energia aumentaria tremendamente a eficiência da produção, fornecendo mais bens a um custo menor. Não haveria inflação, você está fazendo isso para você mesmo. Quer centralizar a produção para controlar a oferta e o preço, apesar dos riscos. Ele fitou Kurtz com irritação. Você é muito ingênuo. Acha que os interesses que atuam para controlar os preços da energia agora permitiriam uma mudança brusca e radical para uma fonte barata? Claro que não. Energia precisa ser centralizada e oferecida em pacotes a todos. E ficarei famoso por ter feito isso. Foi para isso que eu nasci. Não é verdade, fui dizendo. Você nasceu para outra coisa, para nos ajudar. Feynman virou-se para olhar para mim. Cale a boca. Está me ouvindo? Vocês todos. Os olhos dele pousaram em Charlene. O que aconteceu com o homem que mandei com você? Charlene desviou o olhar sem responder. Não tenho tempo para isso. Feynman já está gritando outra vez. Sugiro que cada um de vocês comece a se preocupar com a sua segurança pessoal. Fez uma pausa para olhar para nós. Depois meneou a cabeça e aproximou-se de um dos homens armados. Mantenham-os juntos aqui até isso acabar. Se tentarem escapar, atire. O funcionário combinou rapidamente com alguma coisa com os outros três, e todos se postaram a uns 10 metros de nós, cercando-nos. Sentem-se, disse um deles. Sentamo-nos, um de frente para o outro, no escuro. Nossa energia estava praticamente toda esvaziada. Os grupos espirituais não haviam dado mais sinal desde que saímos da caverna. O que acha que devemos fazer? Perguntei a Charlene. Nada mudou, murmurou ela. Precisamos nos energizar de novo. A escuridão agora era quase total, quebrada apenas pelos fachos das lanternas dos guardas, indo e vindo para iluminar o grupo. Eu mal via o contorno do rosto de meus companheiros, apesar de só estarmos a 2,5 metros um do outro. Temos que tentar fugir, murmurou Kurtz. Acho que eles vão nos matar. Então lembrei da imagem que eu havia visto na visão de nascimento de Feynman. Ele se viu na mata conosco, no escuro. Eu sabia que havia também um ponto de referência na passagem, mas não consegui lembrar qual era. Não, disse eu. Acho que precisamos tentar de novo aqui. Nesse momento, ouviu-se um som altíssimo, parecido com o zumbido. Porém, de novo, mais harmonioso, quase agradável aos ouvidos. Tornamos a sentir o chão tremer ligeiramente. Temos que aumentar nossa energia agora, murmurou Maia. Não sei se aqui eu vou conseguir, disse Kurtz. Tem que conseguir, retruquei. Vamos focalizar um ao outro como fizemos antes, acrescentou Maia. Tentei me abstrair daquela paisagem sinistra ao nosso redor e voltar a um estado interior de amor, ignorando as sombras e a luz trêmula das lanternas. Focalizei a beleza dos rostos no círculo. Quando me esforçava para localizar a expressão do eu superior de cada um, comecei a notar uma mudança no padrão de luz à nossa volta. Aos poucos fui vendo com muita clareza cada rosto e cada expressão, como se estivesse olhando por um visor infravermelho. O que vamos mentalizar? Perguntou Kurtz desesperado. Temos que voltar à nossa visão de nascimento, disse Maia. Vamos lembrar por que viemos a este mundo. De repente a terra tremeu violentamente e o barulho da experiência ficou novamente dissonante e áspero. Juntamo-nos mais,
E nosso pensamento coletivo pareceu projetar a imagem de uma reação. Sabíamos que, de alguma forma, podíamos reunir nossas forças e rechaçar as tentativas negativas e destrutivas da experiência. Até captei uma imagem de Feynman sendo empurrado, seu equipamento explodindo e se incendiando, seus homens fugindo apavorados. Mas um aumento súbito no volume do barulho perturbou minha concentração. A experiência prosseguia. A 15 metros, um pinheiro enorme se partiu no meio e desabou com estrépito, com um estrondo dilacerante e uma nuvem de poeira. Abriu-se uma fenda de 1,5 metros de largura entre nós e o guarda da direita. Ele caiu para trás horrorizado, o facho luminoso de sua lanterna zigue-zagueando na escuridão. Isso não está dando certo, gritou Maia. Outra árvore caiu à nossa esquerda, quando a terra deslizou mais ou menos 1,5 metros, derrubando-nos. Maia ficou apavorada e levantou-se de um pulo. Precisamos sair daqui, gritou, e saiu correndo para o norte daquela escuridão. O guarda desse lado, estirando onde o tremor da terra o lançara, se ajoelhou, focalizou com a lanterna e ergueu a arma. Não, espere, gritei. Na corrida, Maia olhou para trás, vendo o guarda que agora a tinha na mira e se preparava para atirar. Tudo pareceu acontecer em câmera lenta. Quando a arma disparou, cada ruga do seu rosto revelou que ela sabia que ia morrer. Mas em vez de as balas se cravarem em seu flanco e suas costas, um jato de luz branca surgiu à sua frente e as balas não fizeram nada. Ela hesitou um pouco e logo desapareceu na noite. Ao mesmo tempo, sentindo a oportunidade, Charlene se levantou de um pulo à minha direita e saiu correndo para o nordeste, no meio da poeira, sem que os guardas notassem. Comecei a correr, mas o guarda que atirara em Maia apontou a arma para mim. Rapidamente, Curtis agarrou minhas pernas, me fazendo deitar no chão. Atrás de nós, a porta da casa-mata se abriu e Feynman correu para a antena parabólica e furiosamente ajustou o teclado. Aos poucos, o barulho foi diminuindo e os abalos sísmicos foram se reduzindo a meros estremecimentos. Pelo amor de Deus, gritou Kurtz para ele. Você tem que parar com isso. Feynman está com o rosto coberto de poeira. Não há nenhum problema que a gente não possa consertar, disse ele com uma calma sinistra. Os guardas tinham se levantado e vinham se espanando em nossa direção. Feynman deu por falta de Maia e Charlene, mas, antes que pudesse dizer alguma coisa, o barulho voltou, num volume ensurdecedor, e o chão pareceu dar um pulo de vários palmos, derrubando todo mundo de novo. Os estilhaços dos galhos de uma árvore que caíra fizeram os guardas saírem correndo para a casa-mata. Agora, exclamou Kurtz, vamos? Fiquei paralisado. Ele me botou em pé. Precisamos ir andando, gritou no meu ouvido. Finalmente, minhas pernas funcionaram e corremos para o nordeste, para onde Maia fugira. Sentimos a reverberação de vários outros tremores. Depois, o movimento e o barulho cessaram. Após, avançamos vários quilômetros mata adentro, tendo apenas o luar filtrado pela copa das árvores a iluminar nosso caminho. Paramos e ficamos encolhidos num bosque de pinheiros pequenos. Acha que eles vão nos seguir? Perguntei Kurtz. Acho, respondeu ele. Não podem deixar nenhum de nós voltar à cidade. Acho que continuam com gente tomando conta dos caminhos de volta. Quando ele falou, comecei a ver mentalmente uma imagem nítida da cascata. A paisagem continuava intocada. Aquela queda d'água, percebi que o ponto de referência na visão de Feynman que eu estava tentando lembrar. Temos que ir para o noroeste para chegar à cascata, disse eu. Curtis apontou com a cabeça para o norte e, fazendo o mínimo de barulho, rumamos nessa direção.
atravessando o riacho e indo com a máxima cautela para o desfiladeiro. De tempos em tempos, Curtis parava e cobria nossas pegadas. Quando paramos para descansar, ouvimos rumor de carros a sudeste. 1.600 metros depois, começamos a ver os paredões do desfiladeiro se erguendo ao longe ao luar. Quando nos aproximamos daquela boca pedregosa, Curtis foi na frente, atravessando o riacho. De repente, ele assustou-se e deu um pulo para trás, quando alguém saiu de trás de uma árvore à esquerda. A pessoa gritou e recuou, desequilibrando-se, campaleando na beira do riacho. Maia, gritei, vendo quem era. Curtis se recuperou e correu para puxá-la enquanto as pedras e cascalhos deslizavam para a água. Ela abraçou-o com força. Depois veio para mim. Não sei por que corri desse jeito. Entrei em pânico. Só pensava em vir para a cascata de que você tinha me falado. Rezei para vocês conseguirem fugir também. Encostada em uma árvore maior, ela respirou fundo. Depois perguntou: o que aconteceu lá quando o guarda atirou? Como aquelas balas não me acertaram? Vi um jato de luz estranho. Curtis e eu nos entreolhamos. Não sei, disse eu. Parece que me deu uma calma, prosseguiu Maia, que eu nunca havia sentido antes. Nós nos entreolhamos, ninguém falou. Então, naquele silêncio, ouvi distintamente os passos de uma pessoa caminhando mais à frente. Esperem, disse eu aos outros. Tem gente ali. Agachamos e ficamos esperando. 10 minutos se passaram. Então, as árvores ali na frente, Charlene surgiu e caiu de joelhos. Graças a Deus encontrei vocês, desabafou. Como fugiram? Conseguimos correr quando uma árvore caiu, respondi. Charlene me fitou no fundo dos olhos. Achei que talvez você viesse para a cascata. Então vim nessa direção, mesmo sem saber se podia achar a cascata no escuro. Maia acenou para nós e fomos todos para uma clareira onde o riacho cortava a boca do desfiladeiro. Aqui, o luar iluminava a relva e a pedra de ambos os lados. Talvez a gente tenha mais uma chance, disse ela, gesticulando para que sentássemos depressa um em frente ao outro. O que vamos fazer? Perguntou Curtis. Não podemos ficar muito tempo aqui, eles vão chegar. Olhei para Maia, achando que deveria ir para a cascata, mas ela parecia tão energizada que, em vez de ir, perguntei: o que acha que deu errado antes? Não, não sei, talvez sejamos muito poucos. Você diz que devíamos ser 7, ou vai ver que o medo está muito forte. Charlene inclinou-se para o grupo. Acho que precisamos nos lembrar da energia que atingimos lá na caverna. Precisamos nos ligar novamente nesse nível. Passamos um bom tempo trabalhando nossa ligação interna, afinal, disse Maia. Afinal, Maia disse. Precisamos transmitir energia um ao outro, encontrar a expressão do eu maior. Respirei fundo várias vezes e fiquei olhando de novo para o rosto dos outros. Aos poucos, eles foram ficando mais bonitos e luminosos, e captei a expressão autêntica da alma de cada um. Em volta de nós, as plantas e as pedras ficaram brilhando ainda mais, como se o luar de repente tivesse o dobro de intensidade. Uma conhecida onda de amor e euforia me invadiu. E, ao virar-me, vi meu grupo espiritual atrás de mim. Ao vê-lo, na mesma hora, minha consciência pareceu se expandir mais ainda, e percebi que o grupo espiritual de cada um dos outros estava colocado da mesma maneira, embora a fusão ainda não tivesse acontecido. O olhar de Maia cruzou com o meu. Ela me olhava num estado de completa abertura e honestidade. E, olhando-a, parecia que eu estava vendo uma visão de nascimento, como uma expressão sutil em seu rosto. Ela sabia quem ela
era, e isso se irradiava para todos verem. A missão dela era clara, suas origens haviam-na preparado perfeitamente. Sintam como se os seus átomos estivessem vibrando num nível mais elevado, disse ela. Olhei para Charlene. Em seu rosto havia uma mesma clareza. Ela representava os detentores da informação, identificando e transmitindo as verdades vitais expressas por cada pessoa do grupo. Vem, vem o que está acontecendo? Perguntou Charlene. Estamos nos vendo como realmente somos, em nosso nível máximo, sem as projeções emocionais e os medos antigos. Estou vendo isso, disse Kurtz, o rosto novamente cheio de energia e certeza. Ninguém falou durante vários minutos. Fechei os olhos enquanto a energia continuava subindo. Olhem só, exclamou Charlene subitamente, apontando para os grupos espirituais à nossa volta. Os grupos espirituais começaram a se fundir, exatamente como na caverna. Olhei para Charlene e em seguida para Kurtz e Maia. Vi agora em seus rostos uma expressão mais completa de quem eles eram, enquanto participantes do longo movimento da história da civilização. Pronto, exclamei. Chegamos ao próximo passo. Estamos tendo uma visão mais completa da história da humanidade. Diante de nós, num imenso holograma, apareceu uma imagem que parecia estender-se desde o começo até o distante final dos tempos. Esforçando-me para focalizá-la, percebi que aquela era uma imagem muito parecida com a que eu vira antes com o meu grupo espiritual. Só que agora a história estava começando muito antes, com o início do próprio universo. Vimos a matéria surgir da primeira explosão e formar as estrelas que viveram e morreram e cuspiram a grande diversidade de elementos que acabou formando a Terra. Esses elementos, por sua vez, combinaram no ambiente terrestre primordial para formar as substâncias cada vez mais complexas, até que finalmente geraram a vida orgânica. Vida que a partir daí evoluiu para uma organização e uma consciência maiores, como se guiada por um plano geral. Organismos multicelulares se transformaram em peixes e evoluíram para os anfíbios, de onde vieram os répteis, as aves e finalmente os mamíferos. Vimos um quadro nítido da dimensão de uma outra vida descortinar-se à nossa frente e compreendi que um aspecto de cada um dos espíritos ali, na verdade, uma parte de toda a humanidade, passara por este longo e lento processo evolutivo. Nadamos como peixes, rastejamos ousadamente pela terra como anfíbios e lutamos para sobreviver como répteis, pássaros e mamíferos, batalhando em cada estágio para finalmente assumirmos a forma humana. Tudo com uma intenção. Soubemos que, através das gerações, nasceríamos no plano físico e, mais dia menos dia, nos esforçaríamos para despertar e nos unir, e evoluir e acabar implementando na Terra a mesma cultura espiritual existente na outra vida. Certamente a jornada seria difícil, tortuosa até. Com a primeira intuição de despertar, sentíamos o medo da solidão, da separação. No entanto, não nos tornaríamos a adormecer. Lutaríamos contra o medo, sustentados pela tênue intuição de que não estávamos sós, de que éramos seres espirituais com um objetivo espiritual no planeta. E, seguindo o impulso evolutivo, gravitaríamos junto para formar grupos sociais maiores e mais complexos, diferenciados em várias ocupações, vencendo a necessidade de derrotar e conquistar os outros. E acabaríamos implementando um processo democrático através do qual novas ideias poderiam ser
partilhadas, sintetizadas e aperfeiçoadas mais ainda. Aos poucos, nossa segurança viria de dentro de cada um de nós. À medida que progredíssemos de uma expressão do divino, em termos de deuses, da natureza, passando pela do Deus Pai fora de nós, até chegarmos à do Espírito Santo dentro de nós. Textos sagrados seriam intuídos e escritos, oferecendo sincera expressão simbólica de nosso relacionamento e de nosso futuro com essa divindade única. Visionários do Oriente e do Ocidente esclareciam que esse Espírito Santo sempre esteve presente, sempre foi acessível e aguardava apenas que nos arrependêssemos, nós nos abríssemos, eliminássemos os bloqueios que impediam uma comunicação completa. Com o tempo, soubemos que nosso impulso de nos unir, partilhar e expandiria até sentirmos uma comunhão especial, uma ligação mais profunda com outras pessoas que viviam numa mesma área geográfica do planeta. E o mundo humano começaria a se solidificar em estados nacionais, cada um com um ponto de vista político. Logo depois viria uma explosão de comércio. O método científico seria instituído e as descobertas resultantes dariam início a um período de preocupação econômica e a grande expansão secular conhecida como Revolução Industrial. E, uma vez desenvolvida uma teia de relações econômicas ao redor do planeta, iríamos ficando mais despertos e lembraríamos in- inteiramente de nossa natureza espiritual. Aos poucos, as visões permeariam as consciências e aperfeiçoaríamos a economia para uma forma compatível com a Terra. E, finalmente, começaríamos a ultrapassar a última polarização temível de forças rumo a uma nova visão espiritual do planeta. Nesse ponto, olhei rapidamente para os outros. A expressão de seus rostos me diziam que eles tinham partilhado essa visão da história da Terra. Numa breve revelação, tínhamos entendido como a consciência humana havia progredido no início dos tempos até o presente. De repente, o holograma focalizou detalhadamente a polarização. Todos os seres humanos na Terra estavam assumindo duas posições conflitantes, uma em direção a uma imagem vaga, mas cada vez mais clara de transformação, a outra resistindo, sentindo que os valores importantes contidos na antiga visão estavam se perdendo para sempre. Pudemos sentir que, na dimensão da outra vida, era sabido que esse conflito seria nosso maior desafio à espiritualização da dimensão física. Particularmente, se a polarização fosse levada ao extremo, nesse caso, cada lado ficaria sempre projetando irracionalmente o mal para o outro, ou pior, poderia acreditar nos intérpretes literais das profecias apocalípticas e começar a pensar que não poderia mudar o futuro e por isso desistir completamente. Para encontrar a visão do mundo e resolver a polarização, vimos que nossa intenção da outra vida era discernir as verdades mais profundas dessas profecias, como com todas as escrituras, as visões de Daniel e no Apocalipse eram instituições divinas vindas da outra vida para o plano físico, e assim precisavam ser entendidas como revestidas do simbolismo da mente do vidente. Como um sonho, focalizaríamos o sentido simbólico. As profecias previam um fim para a história da Terra, mas um fim que quem acreditava seria bem diferente do vivenciado por quem não acreditava. Estes últimos foram vistos vivenciando
Um fim da história que começaria com grandes catástrofes e desastres ecológicos e colapsos econômicos. Em seguida, no auge do medo e do caos, apareceria um líder forte, o Anticristo, que se ofereceria para restabelecer a ordem. Mas só se os indivíduos concordassem em abrir mão de suas liberdades e ter o corpo marcado com uma marca da besta, para participar da economia automatizada. Mais tarde, esse líder iria declarar que era Deus e conquistar à força qualquer país que se resistisse à sua dominação. A princípio, guerreando as forças do Islã, depois contra os judeus e os cristãos, acabando por lançar o mundo inteiro num violento Armagedon. Para os que acreditavam, por outro lado, os profetas das Escrituras previam um fim muito mais agradável para a história, permanecendo fiéis ao Espírito. Estas pessoas receberiam corpos espirituais e passariam em êxtase para outra dimensão chamada a Nova Jerusalém, mas poderiam sair e entrar de volta no plano físico. Mais tarde, a certa altura da guerra, Deus voltaria em plenitude para acabar com a luta, recuperar a terra e implementar 1000 anos de paz, durante os quais não haveria doenças nem morte, e tudo se transformaria, até os animais do mundo, que não comeriam mais carne. Então o lobo há que morar com o cordeiro, e o leão há que comer feno com o boi. Os olhares de Maia e Curtis cruzaram com o meu. Depois Charlene ergueu os olhos. Foi como se todos sentíssemos, ao mesmo tempo, o significado essencial das profecias. O que os videntes apocalípticos estavam recebendo era a intuição de que, em nossa época, dois futuros distintos se apresentariam a nós. Podíamos escolher definhar no medo, acreditando que o mundo estava a caminho para a automação, estilo grande irmão, e para a decadência e destruição final da sociedade. Ou seguir o outro caminho e nos considerar os fiéis capazes de superar esse niilismo e nos abrir às vibrações mais elevadas do amor, onde somos poupados do apocalipse e até podemos entrar numa nova dimensão, na qual convidamos o Espírito, por nosso intermédio, a criar exatamente a utopia que os profetas das Escrituras previram. Agora, podíamos ver que os indivíduos na outra vida sentiam que nossa interpretação dessas profecias era fundamental para resolver a polarização. Se decidíssemos que essas escrituras diziam que a destruição do mundo era inevitável, que estava indelevelmente inscrita no plano de Deus, essa certeza acabaria produzindo esse resultado. Claramente tínhamos de escolher o caminho do amor e da fé. Como eu havia visto antes, a polarização não era para ser tão forte. Era sabido, na outra vida, que cada lado representava uma parte da verdade e poderia ser integrada e sintetizada na nova visão espiritual. Depois, vi que essa síntese seria um desenvolvimento natural das próprias visões, especialmente da 10ª, e dos grupos especiais que começariam a se formar por todo o mundo. De repente, o holograma avançou rápido e eu senti outra expansão de consciência. Eu sabia que agora estávamos passando à etapa seguinte do processo, a lembrança propriamente dita de como pretendíamos nos tornar justos e realizar esse futuro utópico da profecia. Estávamos, enfim, lembrando a visão do mundo. Ali assistindo, vimos os grupos da 10ª visão se formando por todo o planeta, atingindo uma massa crítica de energia e depois aprendendo a projetar essa energia de tal maneira que os extremos arraigados da polarização imediatamente começaram a se diluir, superando o medo.
Especialmente afetados seriam os controladores tecnológicos, que se lembrariam de si mesmos e desistiriam dos últimos esforços para manipular a economia e tomar o poder. O resultado da energia projetada seria uma onda de despertar e recordação e cooperação, um envolvimento pessoal sem precedentes e praticamente uma explosão de indivíduos com a nova inspiração. Indivíduos que começariam todos a recordar as respectivas visões de nascimento inteiras e seguir os respectivos caminhos sincrônicos para chegarem exatamente às posições certas dentro das respectivas culturas. Começamos a passar as imagens de cidade decadentes do interior e das famílias rurais esquecidas. Aqui podíamos ver a formação de um novo consenso quanto ao modo de intervir no ciclo da pobreza. O conceito de intervenção já não envolveria programas de governo nem apenas educação e empregos. A nova abordagem seria profundamente espiritual, pois as estruturas da educação já estavam no lugar. Faltava era saber livrar-se do medo e superar as distrações infernais criadas para evitar a ansiedade da pobreza. Em relação a isso, vi um surto repentino de interesse particular cercando cada família e cada criança necessitada. Levas de indivíduos iam formando relações pessoais, começando por aqueles que viam diariamente a família, comerciantes, professores, policiais da área, ministros de Deus. Esse contato era então expandido por outros voluntários trabalhando como irmãos ou irmãs maiores e conselheiros, todos guiados intuitivamente para ajudar, lembrando aquela intenção de representar alguma coisa para uma família, uma criança, e todos contagiados pelas visões e pela mensagem crucial de que, por mais difícil que seja a situação, ou por mais arraigados e contraproducentes que sejam os hábitos, a lembrança de uma missão e de um objetivo pode nos fazer despertar. À medida que continuava esse contágio, a incidência de crimes violentos começou misteriosamente a cair, pois como vimos claramente, as raízes da violência sempre são a frustração, a paixão e roteiros de medo que desumanizam a vítima, e uma interação crescente com pessoas de consciência mais elevada estava começando a romper essa programação mental. Vimos um novo consenso surgir em relação à criminalidade, baseados em ideias tradicionais e ligados ao potencial humano. Num primeiro momento, haveria carência de novos presídios e carceragens, enquanto estivesse sendo reconhecida a verdade tradicional de devolver os criminosos a comunidades antes da hora, ou soltá-los por leniência para lhes dar mais uma chance. Reforçava seu comportamento. Mas, ao mesmo tempo, assistíamos a uma integração das visões na operação propriamente dita dessas instalações, introduzindo uma onda de envolvimento particular com os presos, transformando a cultura da criminalidade e dando início à única reabilitação que funciona, o contágio das lembranças. Simultaneamente, enquanto um número cada vez maior de pessoas despertava, vi milhões de indivíduos perdendo seu tempo para intervir em qualquer tipo de conflito, pois estávamos todos chegando a uma nova concepção do que estava em jogo. Quando um marido ou uma esposa se zangavam e se agrediam, ou compulsões criadoras de hábito, ou uma desesperada carência de aprovação levavam um jovem membro de uma gangue a matar, ou as pessoas se sentiam tão encurraladas que davam desfalques, cometiam fraudes ou faziam qualquer tipo de manipulação para ganhar dinheiro. Havia sempre alguém em posição de ter evitado a violência,
mas que deixara de agir. Cercando esse herói em potencial, havia talvez dezenas de outros amigos e conhecidos que também haviam deixado, porque não passavam as informações e as ideias que teriam criado um sistema de apoio mais amplo para que a intervenção ocorresse. Antigamente, talvez isso pudesse se explicar, mas agora não. Agora a décima visão estava emergindo e sabíamos que as pessoas em nossa vida eram provavelmente espíritos com quem tivemos longos relacionamentos durante muitas vidas e que agora contavam com nossa ajuda. Então éramos compelidos a fazer alguma coisa, compelidos a mostrar coragem. Nenhum de nós quer um fracasso pensando na consciência, nem uma revisão de vida tortuosa na qual temos de assistir às tragédias, às trágicas consequências de nossa covardia. Davidson, Enquanto as cenas se sucediam Davidson, rapidamente, toma oi, uma água. Toma uma água, respira. já tomei. Enquanto as cenas se sucediam rapidamente, vimos essa consciência vicejante motivando a ação em relação a outros problemas sociais também. Vimos uma imagem dos rios e oceanos do mundo. E mais uma vez observamos a síntese do antigo com o moderno, em que se admitia o comportamento muitas vezes caprichoso da burocracia governamental, ao mesmo tempo em que se dava uma prioridade inédita ao desejo de salvaguardar, o que se dava uma salvaguardar o meio ambiente, iniciando-se um surto de intervenção particular. Começava a emergir a sabedoria segundo a qual, a exemplo da questão da pobreza e da violência, a criminalidade e a poluição sempre têm espectadores complacentes, pessoas que, por elas mesmas, em sã consciência, jamais poluíram o meio ambiente, trabalhavam com ou sabiam de outras cujos projetos ou práticas de trabalho prejudicaram a biosfera do planeta. Essas eram as pessoas que no passado não haviam dito nada, talvez por insegurança no trabalho ou por sentirem que seu ponto de vista não tinha apoio. No entanto, agora, à medida que despertavam e percebiam que estavam exatamente em posição de agir, podíamos vê-las unindo a opinião pública contra os causadores da poluição. Fossem eles os que despejavam resíduos industriais nos oceanos na calada da noite, ou limpavam os tanques dos petroleiros em alto mar, ou usavam pesticidas proibidos em culturas comerciais de hortaliças, ou deixavam o purificador de gás aberto nas fábricas entre uma inspeção e outra, ou forjavam pesquisas sobre riscos de uma nova substância química. Fosse qual fosse o crime, agora haveria testemunhas inspiradas que sentiriam o apoio popular, oferecendo recompensas por tal informação e sairiam de filmadora em punho para denunciar pessoalmente os crimes. Do mesmo modo, vimos serem denunciadas as atitudes dos próprios governos em relação ao meio ambiente, em especial em relação a políticas que dizem respeito às áreas de domínio público. Durante anos, seria descoberto, os próprios governos venderam direitos de mineração e extração de madeira em alguns dos mais sagrados recantos da terra, a preços abaixo do mercado como favores políticos. Florestas majestosas como catedrais foram incrivelmente pilhadas e devastadas em nome de uma administração florestal correta. Como se plantar novas carreiras de pinheiro e substituísse a diversidade de vida e as energias inerentes a uma multissecular floresta de madeira de lei. No entanto,
essa consciência espiritual emergente é que finalmente poria um fim a tal desgraça. Assistimos à formação de uma nova coalizão composta de caçadores da velha guarda, saudosistas aficionados pela história, e aqueles para quem os sítios naturais são portais sagrados. Essa coalizão finalmente dispararia o alarme que salvaria as poucas florestas virgens remanescentes na Europa e na América do Norte, e começaria a proteger em larga escala as essenciais florestas tropicais. Seria opinião geral que todos os sítios aprazíveis remanescentes precisariam ser salvos para as futuras gerações. Fibras cultivadas substituíam o uso de árvores na fabricação de madeira e papel, e todas as áreas públicas remanescentes seriam protegidas da exploração e usadas para atender à explosão da demanda pela visitação de áreas tão preservadas e energizadoras. Ao mesmo tempo, com a expansão da intuição, da consciência e da memória, as culturas desenvolvidas finalmente olhariam para os povos nativos do mundo com um novo respeito, ansiosas para integrar uma redefinição mística do mundo natural. A cena holográfica avançou outra vez, e vi onda de contágio espiritual permeando cada espaço da cultura humana, cada aspecto, desculpa, da cultura humana. Como Charlene previra antes, todos os grupos ocupacionais começavam conscientemente a preconizar um nível de funcionamento mais ideal e intuitivo, encontrando seu papel espiritual, sua visão do verdadeiro serviço. Levada pelos médicos que enfatizam a gênese espiritual, psicológica da doença, a medicina deixaria de ser um tratamento mecânico dos sintomas e passava a ser preventiva. Vimos que os profissionais da lei estavam substituindo os métodos de criar conflito e encobrir a verdade para vencer, a qualquer preço, pela vontade de resolver a questão, deixando o mais possível dos dois lados satisfeitos. E, como Curtis vira, todo o mundo empresarial e todas as indústrias estavam adotando um capitalismo esclarecido, orientando não apenas para o lucro, orientado não apenas para o lucro, mas também para atender à necessidade de aperfeiçoamento de seres espirituais e colocar seus produtos no mercado ao menor preço possível. Com essa nova ética empresarial, produziria um movimento de deflação, dando início a uma evolução sistemática para uma plena automação futura, e, finalmente, a gratuidade dos artigos de primeira necessidade, liberando as pessoas para se engajarem na economia do dízimo espiritual prevista na nona visão. As cenas foram passando depressa e pudemos ver indivíduos cada vez mais jovens recordando suas missões espirituais. Nessa parte, podemos ver a precisão do conhecimento, que em breve encarnaria a nova concepção espiritual. Quando as pessoas se tornaram adultas, iriam lembrar-se de si mesmas como espíritos que, ao nascer, passavam de uma dimensão da existência a outra. Embora fosse esperável haver alguma perda no processo de transição, a recuperação da memória anterior à existência seria um dos primeiros objetivos da educação. Na juventude, nossos mestres começariam nos orientando nas primeiras experiências da sincronicidade. Instariam para que identificássemos nossa intuição, para estudar certos temas, visitar determinados lugares, sempre buscando explicações mais elevadas para o fato de estarmos seguindo um caminho específico. Enquanto emergia a lembrança inteira das visões, estaríamos nos envolvendo com certos grupos, trabalhando em projetos especiais, revelando
a visão inteira do que desejávamos fazer. E, finalmente, recuperaríamos a intenção subjacente a nossas vidas. Ficaríamos sabendo que viemos a esse mundo para elevar o nível vibratório do planeta, para descobrir e projetar a beleza e a energia de seus sítios naturais, e para garantir que todas as pessoas tenham acesso a esses locais especiais, a fim de podermos continuar aumentando nossa energia, finalmente instaurando a cultura da outra vida aqui no plano físico. Tal concepção transformaria em especial o nosso olhar para o outro. Já não veríamos o ser humano meramente sob o aspecto da raça ou da nacionalidade na qual encarnou numa determinada vida. Ao contrário, veríamos todos como espíritos irmãos, envolvidos, como nós, num processo de despertar e espiritualizar o planeta. Ficaria sabido que o estabelecimento de certos espíritos em várias áreas geográficas do planeta teve grande significado. Cada nação foi, na realidade, um enclave de informações espirituais específicas, partilhadas e modeladas por seus cidadãos, aguardando serem absorvidas e integradas. Assistindo ao desenrolar do futuro, pude ver que um mundo de unidade política que tantos já haviam vislumbrado estava finalmente sendo alcançado. Não porque todas as nações estavam sendo submetidas à força a um corpo político, mas sim porque estava havendo um movimento de base reconhecendo as semelhanças espirituais de cada uma e, ao mesmo tempo, prezando sua autonomia e diferenças culturais. Como com indivíduos formados num grupo, cada membro da família nas nações estava sendo reconhecido por essa verdade cultural representada para o mundo todo. Diante de nós, vimos as lutas políticas da Terra, tantas vezes violentas, transformando-se em guerras de palavras. À medida que a ondas de lembranças ia varrendo o planeta, todos os seres humanos iam entendendo que seu destino era discutir e comparar as perspectivas de suas respectivas religiões e, sempre honrando o melhor de suas doutrinas individuais em nível pessoal, finalmente entender que todas as religiões se complementavam e integrá-las a uma espiritualidade global e sintetizada. Podemos ver claramente que desses diálogos resultaria a reconstrução do grande Templo de Jerusalém, ocupando conjuntamente com todas as religiões mais importantes, a judaica, a cristã, a islâmica, a oriental, até pela religião de facto do idealismo secular, apresentada por enclaves econômicos da China e da Europa, que pensavam primeiramente em termos de uma utopia econômica panteísta. Aqui, a perspectiva espiritual mais importante seria debatida e discutida. E nessa guerra de palavras e energia, a princípio, as perspectivas do Islã e do judaísmo ficariam em primeiro plano. Depois, a perspectiva do cristianismo seria comparada e integrada, assim como a visão interna das religiões orientais. Vimos a consciência da humanidade entrar num outro nível e a cultura coletiva passar basicamente da troca de informações econômicas ao intercâmbio de verdades espirituais. Com isso, certos indivíduos e grupos começariam a atingir níveis próximos do nível da dimensão da outra vida e desapareceriam para a maioria das pessoas remanescentes da Terra. Esses grupos seletos entrariam intencionalmente na outra dimensão, mas aprenderiam a transitar entre uma dimensão e outra, como prevê a nona visão, e viram os poetas das Escrituras. No entanto, iniciando esse arrebatamento, as pessoas que ficassem na terra compreenderiam o que estava acontecendo e aceitariam seu papel de permanecer no plano físico,
sabendo que logo passariam ao outro. Agora estava na hora de os idealistas seculares proclamarem as suas verdades nas escalas do tempo. A princípio, a investida energética para Jerusalém viria da Europa, com a sua visão fundamental secular, com um líder forte proclamando a importância de questões seculares. Essa perspectiva entraria em choque com o espiritualismo muçulmano e cristão da vida após a morte. Mas então esse conflito de energia seria meditado e depois unificado pela ênfase espiritual interna da perspectiva oriental. A essa altura, os controladores que já haviam conspirado para criar uma sociedade tirânica de chips, robôs e obediência forçada seriam conquistados pelo contágio do despertar. E essa síntese final prepararia todas as pessoas para receber o Espírito Santo. Vimos claramente que com esse diálogo do Oriente Médio, de integração de energia, a história realizara a profecia das Escrituras de uma maneira simbólica e verbal, evitando o apocalipse físico que os literalistas esperavam. De repente, nosso foco passou para a dimensão da outra vida. E aí pudemos ver com grande clareza que desde o início não tivemos meramente a intenção de criar apenas uma nova terra, mas também um novo céu. Vimos os efeitos da recordação da visão do mundo transformar não apenas a dimensão física, mas também a outra vida. Durante os arrebatamentos da terra, os grupos espirituais estariam sendo arrebatados também para o plano físico, completando a transferência de energia para a dimensão física expandida. Aqui, a realidade inteira do que estava acontecendo no processo histórico apareceu. Desde o começo dos tempos, enquanto a nossa memória se abria, a energia e o conhecimento passaram sistematicamente da outra vida para o plano físico. A princípio, os grupos espirituais da outra vida tinham inteira responsabilidade de preservar a intenção e vislumbrar o futuro, ajudando-nos a recordar o que desejávamos fazer, dando-nos energia. Depois, quando a consciência evoluiu e a população da Terra aumentou, o equilíbrio de energia e responsabilidade passando lentamente para a dimensão física, até que no presente momento histórico, em que a energia passada já era suficiente, a visão do mundo estava sendo recordada. E o poder e a responsabilidade plenos de acreditar no futuro desejado e criá-lo estariam passando da outra vida para os espíritos na Terra, para os grupos em formação, para nós. Nesse ponto, a intenção é nossa responsabilidade. E é por isso que agora estamos tendo de resolver a polarização e ajudar a mudar esses indivíduos aqui no vale que ainda estavam enredados no medo e que achavam justo manipular a economia para seus próprios fins. Achavam justo apoderar-se do controle do futuro. Exatamente ao mesmo tempo, nós quatro nos entreolhamos naquela escuridão, o holograma ainda a nos rodear, os grupos espirituais ainda fundidos ao fundo, brilhando intensamente. Então vi um enorme falcão pousar num galho 3 metros acima de nós e ficar nos olhando. No chão, a menos de 1,5 metros, um coelho veio saltitando e parou uns 3 palmos à minha direita. Segundos depois, atrás dele veio um lince e sentou-se bem ao seu lado. O que estava acontecendo? Subitamente senti uma vibração silenciosa formigando em meu plexo solar. A experiência começara. Olhem lá, gritou Kurtz. A 15 metros dali, dificilmente identificava ao luar uma fenda estreita sacudia as moitas e arbustos, estendendo-se lentamente em nossa direção.
Olhei para os outros. Agora depende de nós, gritou Maia. Já temos uma boa parte da visão. Podemos detê-los. Antes de podermos fazer qualquer coisa, o chão embaixo de nós tremeu violentamente e a fenda veio se abrindo mais rápido em nossa direção. Simultaneamente, vários carros pararam no mato, o vulto distorcido das árvores em meia poeira. Iluminado por seus faróis, sem medo, mantive meu nível de energia e tornei a focalizar o holograma. A visão vai detê-los, gritou Maia de novo. Não deixem a visão passar, segurem-na. Abraçando a imagem do futuro diante de nós, senti novamente o grupo direcionar energia para Fêmea. Como que, segurando nossa intenção com uma grande muralha contra sua invasão, mentalizando seu grupo, sendo rechaçado pela energia, fugindo apavorado. Olhei para a fenda que continuava se rasgando rapidamente em nossa direção, confiando que pararia. Em vez de parar, ela rasgou mais rápido. Outra árvore caiu e mais outra, vendo-a chegar cada vez mais perto de nós. Perdi a concentração e rolei para trás, sufocando-me com a poeira. Ainda não está funcionando, ouvi Kurtz gritar. Senti como se tudo estivesse acontecendo de novo. Vamos subir por aqui? Gritei, esforçando-me para enxergar naquela escuridão repentina, enquanto corria, mal via o vulto indistinto dos outros. Eles estavam se afastando de mim para leste. Escalei o rochedo que formava o paretão esquerdo do desfiladeiro e só parei 90 metros à frente. Ajoelhando-me nas pedras, olhei para a escuridão. Nada se movia, mas ouvi os homens de Feynman falando na boca do desfiladeiro. Sem fazer barulho, subi mais um pouco. Virando para o noroeste, ainda atento a um sinal dos outros. Finalmente descobri um jeito de tornar a descer para o leito do desfiladeiro. Ainda não havia qualquer movimento. Então, quando eu estava novamente seguindo para o norte, fui subitamente agarrado por trás. O quê? Gritei. Shh, murmurou uma voz. Fique quieto, é Davi. Acabou. O capítulo acabou. Sim, muito bom. Vamos lá. Para o Davidson poder pegar fôlego e a Sônia para ser recepcionada depois de tanto tempo, pode nos contar se houve alguma percepção global de todo esse capítulo, qual foi o teu sentimento? Bom, eu perdi uma boa parte do livro, né, Renato? Vou ter que reler, porque eu perdi, mas eu vejo aqui que, pelas palavras aqui de hoje, que, que a nossa intenção, a nossa concentração aqui, em conjunto, nos leva a nos evoluir, né, cada vez mais, né? Essa percepção que eu tenho, mas não tenho muita, porque eu perdi uma boa parte da história, né? E eu vejo que a concentração é muito grande na gente para gerar energia boa. É isso que eu percebo. Que quanto mais você fica focada numa coisa boa, as coisas vão acontecendo, né? E as coisas se perdem quando alguma coisa interrompe a nossa concentração e a gente se perde. Eu vejo isso aqui em alguns trechos desse livro. E é isso, mas eu não tenho muita ainda clareza, não, porque eu vou ter que voltar. Na verdade, eu não li. Esses dias que eu perdi, eu não li mesmo, e eu vou ter que voltar uma parte do livro para poder entender melhor. É isso, Renato. Gratidão. Alguém quer se manifestar? É, o que eu sinto, escutando, né, toda essa. Eu fico viajando e querendo saber de onde esse James tirou
tudo tão preciso, onde se foi estudo, se foi visão, se ele sonhou, né? Ou se ele conseguiu fazer alguns desdobramentos, porque é tão isso mesmo, né? Que mostra aqui dessa forma. E tem coisas que ele se esbarra, assim, como a Nova Jerusalém, né? Como essas relações que podem acontecer no futuro, que deveriam ser realmente dessa forma. Nossa, ele é tão preciso. Eu falei, gente, de onde que ele tirou, né? Que ele vem romanceando toda essa história, né? Coloca os personagens, tudo. Mas, meu, da onde que ele, né? Dá vontade de sentar com ele e falar assim, meu, e aí? Como é que foi a sua experiência? Você foi lá nos registros? Você desdobrou? O que que você fez? Porque, né? É Se ele muito. fosse brasileiro, É, eu diria que era uma psicografia. Né? é. Não, mas o mundo E- tá assim. O mundo tá assim, né? E ainda tem a projeção de como como pode ser, né? No futuro, talvez. É, talvez nem nessa onda de vida, não sei, pensando assim, porque é muito, é muito Ele foi isso. publicado em 96 e parece que foi ontem. Oi? Não, 94? fica, fica tudo muito atual mesmo, né? Mas assim, é, eu sinto que deve ter muitos estudos dentro de algum, assim, algumas filosofias, né? Eubiose, como é que fala? Fraternidade, todas essas daí que são mais místicas, assim, que tem essa coisa mais cabala, lá, todo esse conjunto de coisas assim que eu não conheço todas, né? E a que eu conheço muito pouco também, porque também não tem tanta profundidade assim ainda. É. O que eu achei que ele pegou bastante nesse capítulo aí para ampliar a consciência. Fundou basicamente em ampliar a consciência para poder vislumbrar tudo aquilo que ele disse ali, que é muita coisa. A evolução da humanidade, de tudo isso, está em ampliar a consciência dela. Eu acho que eu entendi aí, não sei. Alguém quer falar alguma coisa? Tudo isso tá não sei o que que o Renato e a Inês, eu acho que tudo, e a Odete, isso tudo tá em nós, né? O Renato mesmo Sim, falou da outra vez que a gente, né, vai buscar dentro, porque é lá dentro que vão surgir essas coisas e no, assim, vai existir o seu trabalho individual, mas vai existir e vai precisar existir esse trabalho co- cooperativo, né? Da união dos afins, das pessoas com a mesma intenção, com a mesma energia, e aí é muito forte, né? Agora, eu gostaria de ouvir de vocês essas rupturas aí, esses abalos todos aí, é de toda essa energia, é do que? Isso aí eu não captei, assim. Aí, se vocês puderem ajudar. Você quer falar primeiro, Inês? Você quer que eu fale? Esse sentimento que a Cláudia teve, principalmente nesse capítulo, ficou muito assim mesmo. Falei, parece uma profecia. Foi realmente incrível. Ele está falando de algo muito atual, né? E aqui o principal, eu penso, eu sinto, né? Que seria que a gente está sempre construindo alguma coisa. Como vocês falaram, os afins se unem para construir. O que mais assim, algo que você fica assim, eu fico encantada, é que eles têm realmente um objetivo assim muito ao longo do livro alguns se desviaram, alguns que se desviaram
realmente aconteceu algo não tão bom, outros acho que partiram, né? Eu lembro que houveram alguns que, porque ele era necessário para eles ajudarem, mas eles têm aí uma união, um campo, um objetivo, uma coisa assim já muito maior, né? Muito maior. Você vê que esse mesmo, ele tinha consciência, mas ele pela ganância, pelo poder, está se deixando levar, né? Eu acho que isso é um pouco a história do mundo, o que realmente somos cada um de nós, nessa busca, na maior grande parte inconsciente. De repente, às vezes a gente pode pensar, poxa, por que que a gente está unido, né? Na egrégora, no Mais Atitude, a gente está unido aqui, o que realmente a gente está construindo, o que realmente a gente está fazendo, o que esse grupo de pessoas que se consideram amigo, que tem um respeito, pode estar construindo, que a gente é como se tivesse inserido numa realidade diferente, muitas vezes, do que o mundo está vivendo, que são dores, que são pessoas que fazem a maldade, são pessoas que não valorizam a vida. Então, talvez todo esse trabalho seja assim, degraus, né? Seja gradativo. E com certeza o autor do livro aqui, né? Ele é o James Hetfield, ele é realmente um ser que entrou num canal de abertura muito grande, né? Nossa, trouxe quase um profeta mesmo, na minha opinião. Bom, é óbvio que eu assino embaixo. Odete, boa noite, viu? Você chegou aí, está quietinha. Se quiser depois dar um oi para nós, fique à vontade. Você ia abrir o microfone, Odete? Quer falar alguma coisa? Não, acho que foi impressão minha. Bom, eu concordo, né, com tudo que vocês disseram, porque realmente é mágico de ver a atualidade das palavras e das reflexões desse escritor, né? Mas esse capítulo especificamente, eu acho que ele mostra exatamente para nós que não é que ele é muito atual, não é que ele é visionário. Eu entendi que esse lembrando o futuro, né, que ele quis dizer, é que, na verdade, não é que o futuro já está escrito, né, mas ele fala que a gente vem já sabendo de uma série de possibilidades, né? Então, ele traz um equilíbrio assim entre o livre-arbítrio e entre o destino, o futuro que estivesse escrito, né? Então, ele coloca que a gente descobre as várias possibilidades e aí a gente decide qual possibilidade que a gente vai seguir, né? Então, isso seria um pouco do nosso livre-arbítrio, mas um pouco também de entendermos que quando o nosso espírito, enfim, quando a gente vai encarnar aqui para a Terra, a gente já traz com a gente uma certa noção das possibilidades de vida que nós teremos. Então, quando a gente fala, por exemplo, que teve um déjà vu, né? Ah, eu tenho uma sensação de que eu já estive nesse lugar, né? Muitas vezes a gente fica, poxa, mas será que então na outra vida eu passei aqui? E pelo que ele me deu a entender nesse capítulo, não é que na outra vida você vivenciou aquela mesma coisa ou esteve naquele lugar, e sim, quando nós viemos para a Terra, a gente já tinha aquilo como uma possibilidade, e quando a gente se deparou
com aquela memória, com aquela cena, né? Nós lembramos, por isso que ele fala de lembrar a gente lembra que quando encarnou, aquilo era uma das nossas possibilidades. Esse foi um entendimento que eu tive do que ele deixou, que eu achei mágico, porque eu estava outro dia escutando também aquele doutor Sérgio, que é um neurocientista, Sérgio Felipe, né? E ele estava comentando, por exemplo, essa história que a gente já sabe, né? Que se você tiver, por exemplo, se o Sol se apagasse nesse momento, nós levaríamos 8 minutos para saber que o Sol se apagou, né? Aí a estrela mais próxima da Terra, se ela se apagasse, levaríamos 4 anos para poder saber que aquela estrela se apagou. E assim vai, né? Então, ele estava dizendo que, na verdade, o passado, presente e futuro depende muito do ponto do observador. Quer dizer, se nós estamos, então, numa estrela, né, que eu não sei qual que é a estrela mais próxima, se é Vênus, Sírio, sei lá. Se nós estivermos lá olhando para a Terra, nós vamos estar vendo o que aconteceu há 4 anos atrás, que é o tempo que demora, né, de anos-luz, tal, para a luz atravessar essa distância. E aí a pessoa que estava interpretando perguntou para ele assim: bom, daí a gente vê o passado, né? Mas e para ver o futuro, né? Aí ele falou: aí você já está perguntando algo que é mais complexo. Palavras dele, né? Eu não sei se eu vou saber ser tão eficiente como ele foi para falar, mas ele fala que o universo é construído em blocos, né? Então, que haveria o bloco passado, o bloco presente e o bloco futuro, né? E que então, dependendo da posição que você estiver, né, você vai enxergar então o que iria acontecer daqui 4. Não é que você vai viajar no futuro, não é que você vai lá no futuro, mas você teria essa percepção, essa visão, né? Então, tudo isso é um pouco do que a Cláudia falou, assim, dá uma sensação de que tudo que sei é que nada sei, quando você ouve essas pessoas falando essas coisas todas, né? Eu falo, meu Deus, às vezes eu acho que eu estudo tanto, que eu aprendi tanto, aí eu vejo que eu não aprendi nada, né? Porque é tudo tão complexo assim, mas eu vivo, eu acho lindo isso. E para mim o que ficou então dessa leitura de hoje foi isso, de que quando a gente vem com possibilidades de futuro, né? E aí esse pessoal, esses personagens aí da história, né, são pessoas de uma mediunidade, de uma capacidade, né, visionária, mediúnica, sei lá o que se fala, de outro planeta, né? Ou o local Uhum. onde eles estão, né, por estar lá, sei lá, no Peru, enfim, porque, pelo amor de Não, Deus, mas assim, mas vocês não têm a sensação de que ele, de alguma forma, já acessou tudo isso e nessa forma do romance, ele está colocando para a gente as chaves daquilo que a gente já tem a capacidade. sim, Porque quando ele fala lá no primeiro livro Sim, daquelas visões, né, isso tudo está em nós. E se a gente começar a acessar essas visões ou essa forma de ver a coisa, né, desse jeito, né, trabalhando isso em nós e estando com grupos afins, nós vamos ter essa projeção, né? Nós teremos condições de enxergar talvez o que a gente já venha como missão, ou o que a gente passou antes, o que a gente passou, vem passando, o que a gente ainda vai passar, mas numa energia e num conjunto tão forte, de tanta cooperação, porque é o que esse grupo está fazendo,
Então, assim, para mim, ele, de alguma forma, na evolução dele, no aprendizado, ele já acessou tudo isso. Ele só está passando dessa forma para dizer para a gente que, ó, gente, é possível, é esse caminho aí. Não sei se você, né? Sim, Uhum. Entendeu? Independente da gente pensar no nosso livre-arbítrio, da posição de observador, tudo bem, podemos até considerar tudo isso, mas assim, essa condição de viver nessa imanência aqui, nesse mundo material que a gente está, né, que a gente vive aqui, mas a condição de poder transcender tudo isso, né, de poder evoluir assim a um ponto, né, de se perceber, né, enquanto ser agente de coisas além dessa matéria aqui, entendeu? É, Sim, isso assim. en- Não sei se você entendi. consegue sentir E eu assim queria dessa falar forma. mais um. Sim, exatamente isso. Eu queria falar mais um pontinho, porque tem uma forma, um trecho lá que eu li, que ele fala que são as escolhas de cada um, né? E nem todos vão conseguir passar essa barreira, alguns vão ficar na terra. E quando ele fala Né, do do Apocalipse, arrebatamento. ele fala do Apocalipse, do arrebatamento. Tem alguns que vão querer da forma literal, como que era, com a destruição, que não sei o quê, e o outro vão entender de uma forma simbólica. Então, depende do entendimento que cada um tem dentro de si. É sim. um ponto de vista de cada um, que eu acho que é isso que ele está dizendo que é o caminho. Aí cada um escolhe o seu, que é Estamos o evoluindo, né? livre-arbítrio. Hã? Não entendi. Estamos evoluindo e ele está Ah, dando aí sim. todas as pistas, né? Ó, pessoal, no livro não é passatempo, né? Tô dando todas as chaves aí, né? Acho que é a Catiúcia Uhum. que falou uma vez em chave mestra, em chaves, todos os sinais para vocês começarem a pensar, a praticar né? Pô, imagina nós aqui no encontro presencial, dentro desse nível de leitura, botar os pés no chão, fazer um círculo e ficar em silêncio ali, se projetando um no outro, né? Pode ser que a gente não É. veja nada, pode ser que a gente não sinta nada, mas algo vai acontecer ali e talvez ainda a gente não tem condição de alcançar, mas vai estar acontecendo muita coisa ali, né? Muita energia, muita coisa. E se a gente continuar fazendo, talvez a gente chegue nesse nível de fazer essas projeções, de enxergar toda essa energia, ou de bloquear certas coisas que possam vir. Meu, ele está dando todas as dicas para nós. Sabe que essa. Eu acho que, Pode pode falar. falar, Oi? eu acho que ele viveu tudo isso mesmo e ele, através dos livros, desses livros, ele tá tentando passar essa mensagem para a gente. Não é por acaso que se forma grupos que nem o nosso, e ele mostra também que sozinho não consegue, e um grupo com a mesma energia, com a mesma sintonia, consegue dar um passo maior para a evolução, em conjunto. Você lembra, Renato, que você mesmo falou que a gente podia se reunir, mesmo na Vila das Borboletas, algum outro lugar, a gente se unir e só ficar compartilhando, Uhum. compartilhando as nossas energias em silêncio, não sei como, para a gente sentir isso. Pode ser que a gente consiga evoluir um pouquinho mais e consiga enxergar, por que não? Eu acredito muito nisso, tá? Uhum. O que eu queria falar, e eu concordo, Soninha, e isso vai acontecer ainda, vai acontecer, se o universo permitir, esse ano ainda. Mas a fala do Davidson e da Cláudia me trouxe a seguinte reflexão. Tem duas coisas que a gente costuma falar. Uma delas é que nós somos uma centelha divina, né? Que nós teríamos, então,
essa pequena fagulha de Deus dentro de nós. E costumamos dizer que a função da vida aqui na Terra é de evoluir, né? E o evoluir seria voltar à casa do Pai, que seria então olhar para dentro de si, esse Deus que habita dentro de você, né? Então, com tudo isso que vocês disseram, a sensação que me fica é assim: nós estamos tirando véus, né? Cada coisa dessa que a gente aprende, cada passo desse é tirar um véu, porque o conhecimento, né, a essência divina está lá dentro da gente. Só que tem tantos véus, né, que a gente Uhum. não enxerga, né? E aí acredito que seres como esse escritor, talvez ele tenha, então, na vivência dele, já tirado muito mais véus, né? E está hoje muito mais próximo da essência divina, né? Vamos assim dizer. E é legal, é uma coisa que eu vou trazer para a minha vida agora, esse entendimento, né, da necessidade de estar tirando os véus para encontrar aquela verdade que já está dentro de todos nós, né? Mas pela educação, pela criação, por não sei o quê, enfim, a gente, né, foi juntando um monte de véus aí e, e esse grupo está Só no descobriu o caminho. Eu lembrei um pouco lá da casa do filósofo, né, que a gente frequentou. Então, o primeiro curso era uma semana, né? E aí eram muitos exercícios que você fazia. E aí tinha as repetições dos cursos durante o ano. Aí você fazia o 3, o 2 eram 2 vezes por ano. Depois tinha o 3, que era uma vez por ano. E aí depois você começava a fazer uma vibração para o planeta, que era também algo especial. E os horários, assim, eram sempre 9, 10, não tinha muito horário para terminar, né? E você consegue ali, em alguns momentos de exercício, quando você faz aquilo continuamente, você é como se você estivesse sendo levado, né? E aí aquilo passa a ser tão normal e você consegue fazer. E realmente você começa a ver algumas coisas, você começa a sair, né? Você entra na palavra, aquela palavra cria vida. Mas é incrível que a gente é como um elástico, né? Você tem conhecimento no curso da Sanelva, é Maurício, né, amor, o É, esposo dela? Maurício. Sim. Ela faz também muita leitura, é meio igual o retiro, né? Faz muita leitura, muito exercício, muita. E com certeza, em alguns momentos nos exercícios, você transcende, você vê algo fora. Então, isso que a Cláudia falou de reunir tudo, mas eu acredito que tem que ser uma coisa assim mais diário, com mais frequência, porque a gente parece que, eu sinto que a gente parece que é o elástico, né? Você vai puxando, vai fazendo, aquilo vai, de repente você dá uma parada, aquilo volta. Você fala, gente, absorvi ou mudei tão pouco nas minhas ações, na minha maneira de ver, de agir da vida, né? Você cai outra vez na matéria, no dia a dia, nos compromissos, em tudo, né? Então, é isso. Muitas vezes grupos como nós, que ainda nos vemos várias vezes por semana e temos. É o que eu falo, o que realmente a gente está construindo, sabe? Por estarmos juntos. Eu penso que a gente tem que trazer isso muito para a gente mesmo. Porque a gente não vai dar saltos na evolução, né? E a gente pode muitas vezes no exercício ver tudo, mas ainda não é aquilo lá. E tudo mostra que talvez haja uma grande mudança, tá tudo levando para isso mesmo. A gente vê que a maneira de viver,
as escolhas estão ficando muito diferentes do que era algum tempo atrás. Depois da pandemia, a gente já sabia que muita coisa ia mudar. Eu falo, a gente está naquele momento que a gente está construindo um mundo novo e ainda não está entendendo direitinho aquilo que a gente mesmo está construindo, né? E aí, dentro de todas essas mudanças, o que mais me chama mesmo, o interior me chama, é fixar no bem, que realmente a gente acredita nesse amor maior, nessa maneira de viver diferente. Eu vim ainda hoje pensando isso assim no carro, sabe? Como realmente tá, não é um sonho, é uma verdade, que podem haver seres com um corpo mais leve, com uma vida, né? Um corpo mais leve já é tudo mais leve, tudo diferente, né? Para a gente realmente usar com mais consciência esses poderes que estão, como a Cláudia falou, vocês falaram, dentro da gente, né? Eu, eu acredito, eu não sei se eu vou ter força no momento mais culminante de realmente ser, né? Isso que eu sonho com esse mundo aí. Não sei, eu acho que o momento agora está convidando muito a gente a isso, né? Esse livro é um exercício para a gente entender que realmente existe. Eu aceito no meu coração que existe. Porque se a gente for querer combater o mal, querer ver o mal, ver tudo, nossa, não, a gente vai estar voltando, né? A gente tem que ver realmente esse como livro e que eleva a gente, né? Que tira a gente, né? Se a gente for fixar nas dificuldades, não vamos conseguir. Verdade. Gente, essa noite poderia se estender por mais algumas horas. Nós vamos finalizar aqui para a gente. Uhum. Antes de finalizar a gravação, vamos combinar já o próximo com a gravação mesmo, porque assim, quando surgir alguma dúvida, é só a gente voltar lá na gravação e vamos ver Não, direitinho o que a gente combinou e pronto, né? finaliza bonitinho, a gente continua aqui, já vamos Show. anotar. Tá tão bonitinha a gravação. Acho que nunca deu problema, acho que foi só por conta que É, passou muito tempo, né, que a gente ficou sem se ver e tal. Fica tranquilo, encerra aí para a gente poder. é. Pode encerrar e desculpa aí da polêmica. Isso. Pelo contrário. Muito obrigado, Davidson, pela leitura, Cláudia pela meditação, Sônia por compartilhar seus sentimentos, Inês a mesma coisa, Odete por estar conosco, e aqueles que tiverem a chance de ouvir essa gravação, continuam sempre convidados a estarem conosco. Um beijo no coração.